Esporte Ágil, esporte de Mato Grosso do Sul, num só clique. Vamos falar de um evento muito tradicional no esporte em Mato Grosso do Sul, mais precisamente na nossa capital morena, a Copa Pelezinho, que está concluindo mais uma edição em 2023 e fazendo bonito. Eu converso com ele mesmo, o Pelezinho. Se você ficava no vídeo. Seja bem-vindo, Pelé. Que obrigado, bom. É um patrimônio do esporte do Mato Grosso do Sul, aqui no Esporte Ágil, né? Obrigado. E alguém que na última entrevista que a gente fez aqui foi muito boa a presença, a gente falou um pouquinho da tua história, né? Então tá lá no canal. E hoje, te trazendo aqui para falar da 31ª Copa Pelezinho. Ou seja, eu estou falando de 1992 a primeira, não era real, era cruzeiro. O Brasil não era tetra, né? E Campo Grande era muito diferente, estava bem distante desses 1 milhão de habitantes. E de lá para cá, um monte de alunos, né? Quantos alunos de lá para cá, mais ou menos? Tem como fazer essa conta? Não tem. Muita gente passa de 10 mil, por aí. Sim, passa. Hoje, Campo Grande, onde eu vou, eu encontro uma pessoa, eu joguei lá na escolinha, né? Então, assim, é muita gente e 50%, 60% dos meus alunos hoje são filhos de ex-alunos. Eu estou na 2ª geração. Então é muito importante, isso é muito bacana. O método, né? O valor do método, o respeito, a educação. A filosofia nunca mudou, né? Eu sou muito educador, eu sou um cara que visa muito mais a formação integral do que a formação de atleta, né? Sim. Eventualmente sai atleta do Pelezinho, né? Vez em quando. Mas o objetivo maior é exatamente o desenvolvimento deles como homem, né? Como pessoa, como amigo, fazer amizade, fazer assim, vamos dizer, culturalmente a gente trabalha para que eles sejam, no futuro, homens de bem, homens que vão comandar aí nosso estado, nossa cidade, né? Um bom cidadão, né? E tem o feminino hoje em dia também, né? Tem. Esse ano cresceu muito o número de meninas, né? Participando da escolinha. E eu acredito que pro ano que vem vai crescer mais ainda, né? A procura, assim, das meninas, né? E isso é muito bacana. Eu acho que vem coroar também um empreendimento que a gente fez lá atrás, com a Copa Pelezinho Feminino, que vai estar no 16º ano, né? São 16 anos que a gente investe no feminino sem ter uma equipe feminina, né? Do Pelezinho. Na verdade, eu promovo o evento exatamente para dar oportunidade para essas meninas desenvolverem o futsal. E nossa, da primeira Copa Feminina para a última, cara, assim, as meninas hoje estão jogando tanto quanto os homens. Né? E bom que leva público também, né? Muito. O feminino leva mais público que o masculino. Pois é. Não, e assim, são números expressivos, né? Você fala assim, 16 Copas Femininas, 31 Copas Pelezinho, que é um evento, assim, uma grife já, uma tradicional já, tal. Nesse ano foram quantas equipes? 40 equipes. 40 equipes. Quantas modalidades? 4 categorias. 4 categorias. Dá mais ou menos quantos jogos, assim? 65 jogos, não tem um número exato, não, mas E vai afunilando, né? Vai chegando nas fases classificatórias, aí fica aquela emoção toda. A característica da Copa Pelezinho, ela é bacana pelo seguinte, na verdade são várias equipes, é só no sábado de manhã, então é uma competição longa, né? A gente começa em agosto, termina em dezembro, todos os anos é assim, né? Começa em agosto, termina em dezembro, dá oportunidade para a equipe treinar, né? Então ela prepara melhor para a competição, porque não é jogo todo dia. E nem todos saem. Em média, é uma vez por mês que você joga. Então fica bacana, assim. Gera uma expectativa. Gera uma expectativa legal. Então, eu gosto muito da competição. É uma competição a nível estadual, porque a gente faz essa edição, eu estou com 7 municípios participando, né, da Copa. Então, ela torna-se uma competição estadual. Eu acabei falando 92, mas durante a pandemia não teve, né? Então tem uma interrupção. 2020, não, na verdade teve a Copa Pelezinho. Eu fiz a Copa Pelezinho mais no final. Teve, né? Isso. Foi mais difícil naquele período, você até lembrou na última entrevista. Muito bagulho, foi muito difícil. Mais difícil que a primeira? Não. Eu acho que a primeira sempre é mais assim, é uma novidade. Desafiadora, né? Ali na verdade, existia uma expectativa das equipes de como teve aquela liberação do Covid lá, né? Então eles queriam jogar, eles queriam participar, então ficou até mais... Foi mais curtinha, porque liberou no final do foi bem curto, só para ter realmente, assim, para não deixar passar. A premiação é medalha e troféu, mas a gente sabe o quanto que significa medalha e troféu de uma Copa Pelezinho, principalmente que
Você sempre lidou com uma faixa de idade entre 7 e 13 anos. 5 a 13. 5 a 13, ou seja, marca a vida da Hoje, criança e do jovem essa idade. De 4 a 13, porque o sub-5, ele engloba as crianças de 4 e de 5. Então, na verdade, tem criança de 4 anos já participando da escolinha. E consegue jogar certinho, tudo? Cara, é muito bacana, assim, eu sou suspeito, assim, porque eu gosto muito da fase inicial. Entendi. Até 9 anos, assim, 10 anos eu me empolgo. Depois eu já não sei. E é super importante esse acompanhamento, né, do profissional de educação física nesse começo. Dá para a criança aprender a fazer certo exercício também, a família entender o valor do esporte. Em todas as fases, todas as faixas etárias, a gente trabalha com um profissional de educação física, né? A gente tem essa característica de realmente trabalhar com quem é da educação física. Né? E todo mundo da sua equipe também é profissional de educação física, que é um grande diferencial, né? Isso faz com que vocês também acabem treinando as famílias, né? Porque assim... Danilo, a família, cara, a gente consegue, assim, a gente educa, né? Quando a gente fala, a gente vai educando gradativamente, né? Porque assim, se você analisar a dificuldade que a gente tem, é maior com os pais do que com as crianças. Sério? O pai é muito difícil de tratar, porque ele tem razão, ele acha que tudo que ele ouve, ele acha que é verdade, né? Então... E tem aquela coisa do a pressa, utilitarismo, a paciência de esperar a criança evoluir. Ele já quer que o guri com 7, 8 anos jogue igual o adulto. E não é assim que acontece. E tem muito disso também, você está falando do processo, né? Tem criança que às vezes ela entra, desenvolve de uma certa maneira, mas lá pelos 10 começa a jogar bem. Sim. Né? Ou ao contrário também. Ele está arrebentando, jogando bem, vai indo, vai caindo, porque às vezes na fase inicial a criança tem um certo talento, ela desenvolve, foi mais rápido desenvolvimento dela do que as outras. Então ela se supera, então ela fica numa faixa assim mais, vamos dizer assim, ele joga melhor. Só que a criança que está ali com 6, 7 anos, que ainda está iniciando, e ela tem dificuldade, vai desenvolvendo, ela vai se equilibrando. Então ela vai chegando a um equilíbrio com quem no início estava disparado. Então automaticamente o grau de dificuldade aumenta e aparentemente fala, pô, que o era tão bom, agora não está. Não, não é isso. É que os outros também evoluíram. Entendi. Aí consegue, né? A dificuldade do jogo coletivo, né? Isso, e o equilíbrio muscular também, né? Que é fundamental também ali. Se não cuida isso bem, vai virar um adolescente ou um adulto com lesões, né? Pode então, isso também refletir? Essa é outra polêmica, né? Que a gente enfrenta. Assim, quem me conhece sabe que eu sou assim, a minha concepção, a criança tinha que jogar futsal até 11 anos e não participar do campo, né? Porque o campo exige mais. Mas eu sou voto vencido, como diz o outro. Então a gente tem que ceder, porque assim, tentar fazer algo para minimizar essas questões físicas, né? Trabalhando com campo de dimensão reduzida, sabe? Assim, inserindo essas crianças no futebol de uma forma mais calma, mais tranquila, né? Apesar de que aí entra o aspecto do pai. E que o pai não, ele quer que o guri seja jogador. Ele olha pro guri e acha que vai ser um Neymar, mas ele não vai ser, entendeu? Só que o sonho da criança e o sonho do pai, às vezes o sonho é maior do pai do que da criança, e aí eles apelam para, assim, tem essa pressa de antecipar, né? Que é perigosíssimo. Eu acho muito perigoso. Você falou da questão dos espaços, né? E da pessoa ir ganhando tanto a ambientação quanto o próprio corpo se aprimorando. Não tem muito a ver com a nossa entrevista, mas você é a favor do campo sintético e do campo com a grama natural? Tá essa polêmica agora. Mas, Danilo, eu falo assim, é que a gente sempre foi acostumado com campo de grama. Sim. Sempre eu joguei, todo mundo jogava. A modernidade hoje, eu falo assim, eu penso pelo menos, eu comigo, né? Eu não fui no Allianz Parque, eu não fui no Atlético Paranaense, já assisti. Mas eu falo assim, você jogar num campo sintético, que não é tão sintético mais. Eu fui no Allianz Parque lá. É diferente desses campinhos que a gente jogava aqui em Campo Grande. Parque. Eu fui no centro de treinamento do Palmeiras e observei, lá tem campo de grama natural e tem o grama sintética, né? Não sei se você teve a oportunidade de ir pisar num campo desse, cara, é muito parecido. É muito parecido, assim, não é mais aquele sintético que quando começou. Que a gente falei, a Afonso Pena ali foi o primeiro campo sintético em Campo Grande. Que juntava areia, escorregava fácil. Aquelas borrachas, né? Aquelas borrachinhas pretinhas, jogava ali, Cara, hoje é uma grama, cara. Assim, é difícil você diferenciar assim, o gramado de grama natural para o gramado sintético. A diferença que a gente vê é que o campo está sempre bom no sintético. Entendi. E no de grama está sempre ruim. Né? Porque o desgaste, né? O Flamengo e o Fluminense estavam ouvindo essa semana
que administram o Maracanã, eles estão quase cedendo e colocando grama artificial lá no Maracanã. E eles são os que contestam muito as gramas do gramado do Palmeiras, do Atlético Paranaense, né? Mas a tendência, eu vejo assim pelo menos, né? A tendência é que mais campos utilizem o gramado sintético. Mas e o lance da lesão? Tipo assim. É relativo, eu não vejo assim, o que acontece é que quando o atleta está jogando no campo sintético e machuca, fala que é a grama. Entendi. Né? Quantos que machucaram a grama do gramado normal? Sim. Natural, da grama natural. E tudo que envolve a lesão também, né? Sobrecarga, forma então, de agir, né? Tudo. Então, por exemplo, o Neymar machucou, não torceu lá, machucou sério, era grama sintética? Não. Se fosse uma grama sintética, ia ser a maior polêmica. Entendi. Que a grama sintética, que acaba, não é bem assim. Tem diferença? Tem. Mas não é tão gritante. Até porque, eu estou falando para você, eles estão aproximando muito da grama natural. Agora, até no futebol salão, no futsal, isso também já foi polêmico um dia, né? Com relação aos pisos, ao cuidado também, né? Você participou de tudo isso, né? Isso. Porque assim, no início, a maioria dos ginásios era o piso de madeira. Aí o que aconteceu? Começou a soltar ferpa, começou a machucar. A gente falava que morria por causa disso. Agora, aí eles começaram a mudar muito para o cimento, né? Cimento queimado, que eles chamam, com uma tinta especial, blá. E atualmente é o emborrachado, que é o piso hoje mais utilizado assim, para esses ginásios novos, estão utilizando o piso o de impacto borracha. É menor ou a mesma coisa? Menor, é menor o impacto, não tem a problema da lesão com relação às ferpas, né? E também não tem tão duro como é o de cimento, entendeu? Mas, cara, tá tudo certo, eu acho assim, é uma evolução. Como está sendo a evolução para o piso Do gramado sintético? Não, do futsal, né? Do futsal, borrachado? Tá o campo para o sintético. Entendi. Né? Então, existe uma preocupação de ir aprimorando, né, tudo no esporte. O tênis é diferente, o gramado é diferente, o uniforme. Eu tenho uma camisa do Operário, o último que eu joguei, eu guardo ela com carinho, né, que foi do último jogo meu lá. Então, o tecido é totalmente diferente do que é hoje, cara. E jogava, às vezes, até em horários bem alternativos. Sim, então assim, cara, eu joguei em Corumbá. Calor do caramba lá, né? Tanto é que os jogos lá eram 18 horas, para diminuir, né, o calor, porque de 45 passava para 40, né? Mas assim, eu estou falando assim, a evolução natural hoje, cara, a ciência, né, tudo evolui. E nós temos que ir adaptando. É que eu falo para você, eu particularmente, sou contra um monte de coisa, assim, de ações, de pensamentos, de filosofias, coisas. Porém, existe a modernidade. Então, eu tenho que acompanhar, né? E mesmo guardando aquilo que eu acho que, para mim, a minha essência não vai mudar. Mas você tem que se adaptando, né? Não adianta bater. Então, essa é uma dúvida interessante. Por exemplo, você jogou e depois, décadas e décadas, você ensina junto com uma equipe que segue todo mundo na mesma filosofia. A criançada vai jogar bola, jovens também, explica essa questão da vida do jogador, para aqueles que sonham, ou que é para pelo menos se desenvolver bem nesse esporte, tendo agilidade, né, a dinâmica correta. Mas assim, o jogo mudou tanto, porque assim, o Brasil nunca mais ganhou uma Copa do Mundo. Dificilmente vai ganhar. Então, parece que sim, né? A gente olha a Premier League, parece outro esporte. Né? E os times daqui, quando vão jogar com os times europeus, ao contrário do que era antigamente, que a gente ia lá e sacolava, hoje só apanha, né? E tem uma dificuldade muito grande. E aí falam, o problema da base, o problema é de como lida com os meninos, o problema é os times, o problema é a CBF. O nosso jogador, a gente sabe que é uma fábrica assim, incrível de jogadores no Brasil, tem muita gente com habilidade, ainda mais se for para as áreas periféricas, né? E tudo mais. Mas assim, para quem está ensinando também sobre esse esporte, mudou muito o jogo ou não? Alterou alguma coisa ou outra que altera o ingrediente do jogo? O que mudou, Danilo, na minha concepção que a gente acompanha, é que o jogador técnico são raros. Porque desde pequeno, o que se ensina? Ensina a marcar, ensina a chutar, ensina a movimentação tática, mas não ensina a parte técnica.
A habilidade técnica, que era o que diferenciava. Todos, se você pegar o Brasil... Mas na escolinha Pelezinha ainda dá noção disso. Não, a gente dá muito trabalho de fundamento. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, essa base a gente faz, mas isso tem que ser contínuo. Ah, entendi. Né? Então chega numa idade ali, que aí ele parte, por exemplo, o campo. Aí vai cair o quê? Preparação física e tática. Então um time que marca, que corre, que não sei o quê, papapá, mas não tem habilidade técnica. Se você for assistir um jogo de, sei lá, sub-13, sub-15, sub-17, vai ver o jogo. O cara vai ter uma correria danada, né? Sem uma noção técnica, uma noção muito limitada. Né? Um cara sabe dominar uma bola, dá aquele chute que a bola sobe, vai lá na arquibancada. O que é até perigoso. Se tiver um que seja um pouquinho diferente, já vão achar que ele é maravilhoso. E não, é porque ele está em terra de cego. Né? Exatamente. Por que se falar Vinícius Júnior, Neymar, né? Cara, ele é diferente, sim, porque ele tem habilidade técnica, que os outros não têm. Né? Então, ó, eu assim, é muita polêmica assim para minha cabeça, né? Eu falo assim, eu tenho uma concepção de futebol, eu penso que o ideal seria fazer um trabalho gradativo, com calma, com paciência, que ninguém tem mais, né? Hoje, assim, a realidade, tudo é dinheiro também. A realidade, hoje, os pais não têm paciência, eles acham que quem está falando lá fala a verdade, eles se iludem facilmente, né? Que é ilusão. O futebol em si é uma ilusão. Porque é igual ganhar na loteria, né? Todo mundo joga na Mega Sena, joga na loteria, quantos que ganham? Né? Então, quantos que tentam, que sonham em ser jogador de futebol? Aí você fala, mas vai tirar o sonho. Não, não deve tirar o sonho. Deixa sonhar, mas sonha com o pé no chão. Não pode se, sabe, vislumbrar, o cara fica vislumbrado, achando que o guri é craque. Chega um e fala, pô, seu filho é craque. Pô, um guri de 10 anos, 8 anos, 9 anos é craque, para. Sabe, não existe guri craque com 9 anos, 10 anos. Existe, às vezes, um guri que tem talento, ele é talentoso, ele é um guri, assim, acima da média. Isso tem. Mas não quer dizer que o guri já é craque, assim, pelo menos na minha concepção. Entendeu? Meu craque é tudo bem, tá falando para agradar, mas se for no... O que é um craque de futebol? E o Pelezinho hoje, como que seria? Se fosse jogar hoje, aquele Pelezinho no futebol de hoje. Cara, porque assim, o apelido que você tem é um apelido muito forte. E até assim, virou uma marca muito importante. Então, eu sou da época que se acentuava muito a parte técnica. Então eu sabia dominar uma bola, eu não chutava, cruzar, não é que cruzar, você passava a bola para um cara. Né? Tinha um ataque do Operário, era o Kleber, eu e o Lima. Pô, o Lima fazia um monte de gol. Seleção brasileira. O Kleber colocava toda hora o Lima na cara. Eu colocava toda hora, e o Lima sabia fazer, tinha velocidade, tinha qualidade para fazer gol. Então, cara, o que você tem hoje? Quem que é o melhor jogador do Brasil? Vinícius Júnior, tirando o Neymar, né? Vinícius Júnior. Olha o jogo do Vinícius. Cara, desculpa quem é apaixonado por Vinícius Júnior. Cara, mas para mim é um bom jogador e só. Sabe, não tem... Tanto é que não resolve pro Brasil, né? Então, eu acho assim, o Neymar, ele resolve. Eu não gosto do Talvez Neymar. Seja um Fique claro aqui. Eu não gosto do Neymar homem. Eu gosto do Neymar jogador. Tecnicamente falando, não se discute. Mas ele como ídolo, ele não tem uma postura de... Ele é um jogador de futebol, ele não é um atleta. Né? O atleta é um Cristiano Ronaldo, é um Messi. Eles são atletas, né? E ídolos. E foi o Pelé também, na sua Pelé época, também. A diferença que o Neymar acabou batendo um recorde do Pelé agora, né? Então, mas assim, cara, a realidade hoje é outra, cara. Sabe, eu não gosto dessa comparação. Quem que é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Não, cara, cada um tem uma característica diferente. Então, não dá pra dizer, o Neuer, goleiro da Alemanha, foi o melhor do mundo, não sei o quê. Cara, mas o goleiro é goleiro, pô. Um lateral, um atacante. Então não dá pra comparar. Né? Ele é um ótimo goleiro, beleza, é o melhor goleiro do mundo, ótimo. Entendo e compreendo. O melhor jogador do mundo, cara, aí já não sei. Mas na Copa Pelezinha você também tem as premiações individuais daquele modo clássico. Melhor goleiro, artilheiro, né? Mas é fácil, quem fez mais gol. Não tem negócio de melhor jogador, não cai pro subjetivo, né? Se der goleiro, também sai briga, né? O goleiro, na verdade, a gente faz o melhor goleiro da final. Entendi. Porque não dá para você avaliar, por exemplo, o goleiro que nem chegou na final, quer dizer, eles são um bom goleiro lá. Mas aí, quem está acompanhando assim, o campeonato inteiro, teve jogador que jogou bem, então, o goleiro menos vazado, a defesa menos vazada. Normalmente, as federações, a Taça Brasil, por exemplo, o goleiro não é o goleiro, é a defesa menos vazada. Entendi. Porque às vezes tem 2 goleiros, 3 goleiros que jogam, aí o goleiro joga um pouquinho, toma um gol, o outro não tomou nenhum gol, e como é que fica? Né? Então, é a defesa menos vazada. Mas eu acho assim que é legal premiar, por exemplo, quem se destaca numa final.
Porque eu considero o bom jogador, o craque que eles falam, né? Ele tem que aparecer no jogo difícil. Sim, que é o que a gente não está tendo hoje em dia. Não é o jogo fácil. O jogo fácil aparece um monte. Sim. Né? Você lembra trazendo assim, a memória, né, para trás ali, de Giovani, que jogou no Santos, que era da seleção brasileira, babá. O Giovani, todo jogo difícil, final de campeonato do Santos, ele sumia. Falo outro, que o pessoal também acontece, eu sou polêmico nessas coisas, eu tenho a minha opinião, né? Por exemplo, o Rafael Veiga do Palmeiras, eu sou palmeirense. Rafael Veiga, cara, para mim, o Rafael Veiga é um jogador altamente normal. Eu tenho o Edu Maluf, que é empresário. Ele fala, não, que o Rafael, ele fala pra mim, né? Ele é doido, o Rafael Veiga é craque. Bicho, olha a retrospectiva dos finais do Palmeiras, o Mundial que teve contra o Chelsea, aonde que apareceu esse Veiga? Ele só aparece em jogo, sabe? Vai lá dar um chute, faz um gol. Assim, o rendimento, se você olhar, é que eu sou muito crítico. Eu acho assim, o jogador, ele tem que jogar. Ele tem que ter assim, não é uma jogada ou outra. Outro cara que foi embora, o cara do Palmeiras também, que tá lá, que anda de skate lá. O Gustavo Scarpa. Scarpa. O Scarpa é o quê? Um bom jogador. Sim. Fala que o Scarpa é craque. Cara, ele chuta bem, Sim. né? Cruza bem a bola e tem uma qualidade técnica dele, é boa nesse sentido, do passe, do chute. Mas olha o rendimento dele no jogo, assim. Tem, cara, sabe? Então, assim... Se depender dele, eu acho que não muda o cenário. Né? Então, nesse aspecto eu acho que sou muito crítico, né? E eu falo assim, dificilmente, a gente não fala nunca, né? Dificilmente um time brasileiro, só se mudar muita coisa, vai ser campeão mundial. A última chance que a gente tem é com o Fluminense, agora, né? Que é um futebol diferente. Tem o time da Arábia lá que são fortes agora, tá com o Benzema, não sei quem lá, e além de passar por esse, vai pegar o Manchester City. Então, cara, vai ser difícil pro Fluminense. Sim. Né? E pode ser que seja outro fiasco, né? Não, mas é possível. Mas possível porque é muito diferente com o Diniz? Não, eu não acho assim. Cara, o técnico ele influencia bastante no time, né? Mas ele tem que ter qualidade também. O cara não faz milagre. Sim. Né? O cara é bom, mas os jogadores que tem que dar resposta, não adianta. Né? Eu falo do problema do Flamengo, né? O problema do Flamengo não é técnico, cara. Já passaram um monte. O Botafogo a gente tem visto no Botafogo um problema psicológico, né? Isso também interfere? Quem me conhece, eu tenho que falar, quando no primeiro turno o Botafogo estava 13 pontos, todo mundo falando que o Botafogo ia ser campeão brasileiro. Eu falei, o Botafogo não vai ser campeão brasileiro. Não vai ser. Olha a lógica, um time, que dia que você viu, que ano que você viu, um time fazer um primeiro e segundo turno que o Botafogo fez, o primeiro turno que o Botafogo fez, ninguém fez. Sim. Tá. Aí se você olhar, o que era a minha análise? Eu falava que não ia ganhar. Porque na Campeonato Carioca, o Botafogo quase que nem pegou vaga para a Copa do Brasil. Teve que disputar lá, ganhou na prorrogação de um time de baba lá. Taça Rio. Quase que mandou embora o técnico, seguraram e tal. Entrou no Brasileiro, o time ajeitou, o time deu um crescimento bacana, deu liga, o time. Aí o que eu via naquele momento? Eu olhava o time do Botafogo jogar, ele era muito superior aos outros naquele momento, porque Palmeiras, Flamengo, Grêmio, todo mundo em Taça Libertadores, Copa do Brasil, ninguém estava dando muita atenção para o Campeonato Brasileiro, porque as outras competições, né, a Libertadores principalmente, sim. Que eles põem time reserva para jogar, vai deixando. E eu vi o time do Botafogo limitado. É um time que deu liga, mas era um time limitado. Aí eu comentava isso, falei, olha, ele estava bastante ponto na frente, falei, se o Botafogo, para ele ser campeão, ele tem que contratar de 4 a 5 jogadores na janela de julho. Se ele fizer essa contratação pontuais, com jogadores do mesmo nível que estava ali, para quando um sair, der um cartão, ter um substituto, o Botafogo é seríssimo candidato ao título, mas não garante que ele vai ser campeão, porque a hora que os outros times acordarem, né? Vai ser duro. Então eles têm que estar bem preparados para esse momento, né? E o que aconteceu? O Botafogo não contratou ninguém, achou que estava bom, estava 13 pontos, todo mundo falando do time campeão. Até os jogadores acreditaram que eles seriam campeões, faltando 20 jogos ainda para o campeonato acabar. E o que aconteceu? Quando ele caiu na realidade, ele não tem jogador de reposição. Mas o Tiquinho lá machucou, o Botafogo acabou. Contrataram aqueles outros centroavantes que para mim... Diego Costa para mim... Normal, né? Teve normal. Lá um ano muito bom, no ano passado, mas... Lá atrás, né? Então fala assim, tem nome só. Mas uma coisa que me chamou a atenção do Botafogo, no bom momento do Botafogo, não agora, que
chega a ser uma piada trágica, né? Impressionante. É incrível, assim, como que a confiança também ela faz muito parte do esporte, né? No bom momento, com esse gramado do Engenhão, uma movimentação de futebol de salão. Que é sintético também. Sim, eu falei, poxa, os caras estão reproduzindo movimentação de futebol de salão no campo. Se isso for uma questão tática, é algo insustentável também, porque o salão você tem tempo diferente de jogo e um espaço diferente de quilometragem para você percorrer, né? Não. Mas é algo interessante você levar como inovação para o futebol de campo também, né? Mas o Danilo, os melhores jogadores do futebol, eles passaram pelo salão. Pelo futsal. Verdade. Né? Então, a formação do futsal é fundamental para o campo. Por que o atleta de futsal craque não dá certo no campo? O Falcão, por exemplo, foi um pouco isso. O Danilo fala assim, tem jogadores do futsal que ele tem que fazer uma carreira no futsal. Só que a maioria absoluta acha que tem que jogar campo. Entendi. Né? Então, o futsal, cara, ele dá uma condição para você, consegue. O Falcão, se você se lembra, ele foi para São Paulo. O Leão não queria a contratação dele. O Leão queimou o cara. Sim. Eu acho que o Falcão jogaria tranquilamente no futebol. Jogaria. É questão de dar um tempo para ele. E depois ele é convidado para voltar para o mesmo time que ele estava, ou um concorrente, alguma coisa assim, mas ganhando o dobro. Sim. Então, quer dizer, ele já tinha um mercado e no outro lugar, no outro esporte, ele estava desbravando ainda, não teve essa paciência. Ele já foi numa idade, né, mais avançada, vamos dizer assim, 20 e tantos anos lá. Mas eu penso assim, se você perguntar, mas por que o Falcão não deu certo? Não é que o Falcão não deu certo. Ele não teve tempo para poder desenvolver essa adaptação dele para o campo. Sim. E principalmente que o Leão não queria. Se ele pegasse um técnico, um treinador, que fala, não, você vai jogar, vou te explicar como é que faz isso aqui. Que, cara, a habilidade do Falcão é impressionante. Então o Falcão seria aí, no nível, vamos colocar assim, do Neymar, pela habilidade técnica que ele tem, entendeu? Então ele ia dar certo. Não tem como não dar certo. Ele não deu porque realmente o técnico não quis. Hoje você joga ainda, Pedro? Não. Não? Qual que foi a última vez que você bateu? Rapaz, eu fui jogar esse ano no campeonato lá interno lá da maçonaria, joguei 5 minutos, já machuquei. Eu não tenho mais, a cabeça ela pensa, mas o corpo não acompanha. Eu sou um jogador de velocidade, um jogador técnico de velocidade. Seria um ponta, né? Um extremo, né? Mas eu não tenho mais velocidade. Assim, eu penso que eu tenho, né? Aí vou lá e eu machuco. Então a minha musculatura já não está preparada para isso. Está com 61, né? Agora. Vou fazer 61 anos. Não tenho mais assim, condição, vamos dizer assim, clínica. Fisicamente eu aguento, não tem problema nenhum, eu tenho um preparo físico razoável, mas o problema é a questão clínica mesmo, assim, meu músculo não suporta mais assim, uma intensidade. E o problema é que quando entra dentro do campo, a pessoa esquece tudo isso, né? Na cabeça, acho que você vai daquele pique, você vai chegar... A competitividade, isso, né? O cara que joga toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, cara, ele joga até 70 anos, não tem problema nenhum. Agora, hoje você participa de um outro jogo, que é o jogo de bastidores, o jogo do empreendedor, que é um jogo que foi muito vitorioso em todas essas décadas e tal, e que também a cada edição é um desafio, né? Porque você está na 31ª edição, né? Claro que cada ano você pegou um cenário, aí você tem aquela coisa de movimentar a equipe, movimentar todo um meio esportivo, né? Isso também não é fácil, né? É muito difícil, é muito desgastante. Eu já vi várias Copa Pelezinha, acabou, eu falei, não vou fazer mais, entendeu? Ficar chateado, é questão de arbitragem. Pensando aqui, acho que são quase 2.000 atletas, né? Contando as 40 equipes. Ah, sim, passou um monte. Vários encontros, o cara que era de Corumbá, o cara, pô, eu joguei lá a Copa Pelezinha lá em Camburã. Então, assim, é uma competição tradicional, é uma competição que a gurizada gosta, né? O problema está indo, que vai desgastando você, são os pais. Sabe, a intolerância com relação à arbitragem nossa é fraca. Não é uma arbitragem, por exemplo, pô, tem aquele acerto. Cara, os caras são humanos igual os outros. Eles erram. E não é aqui no Pelezinho. É em toda competição. Né? Você vai para a Taça Brasil, você vai para um campeonato estadual, você vai para um Copa Bayer, Copa Chelsea. Todos nós enfrentamos o mesmo problema. Da arbitragem e a intolerância dos pais. E passa muito bem, ninguém quer ser árbitro, né? Você foi professor universitário, você sabe disso, né? Tem que ter coragem. Então, tipo assim... Mas se o cara tá lá... É uma escolha ortodoxa, né? Você tá aqui porque você quer, então apita bem, né? O cara tem que procurar apitar direitinho. E a pressão para as finais agora que acontece nesse sábado? Cara, é normal. É normal, assim, a pressão, são clássicos, né? Tudo jogo duro, jogo difíceis, né?
Todo mundo se conhece, né? Eles já se enfrentaram aí, algumas equipes, né? E, cara, vai ser só jogo bom, sabe? Só jogo duro. E aí, cara, vai exigir da arbitragem, uma arbitragem boa, vai exigir dos atletas, né? Ter a tranquilidade para jogar e principalmente dos pais. Os pais, que é a comunidade, eles pressionam o filho, pressionam a arbitragem e pressionam a coordenação. Sabe, a coisa que eu fico mais irritado é quando o árbitro erra, o cara diz, e aí, Pelé, e aí? Eu que o cara tá pintando, o que eu vou fazer, cara? Não. Você não tá vendo, eu tô. Ele errou. Tá, mas ele é o árbitro, o que é que eu faço aqui? Não pode interferir no jogo, como um videogame, né, às vezes teu pai, tem mãe, fala, não, mas você tem que anular esse gol. Como é que eu vou anular o gol? Sabe? Não tem como, tá ali, cara, a arbitragem, ela é soberana. Sim. Não é? Então, errando, acertando, você não pode fazer muita coisa. Eu vou lá na Copa Chelsea, o cara fala, ô Murilo, né? Vou lá na Copa, ô João, pô. Então, assim, a gente como coordenador, eu falo do Murilo, do João, do Danilo lá do Pá, não sei o que faz competição, que monta, sabe, a própria federação, todo mundo. Cara, o que mais se ouve reclamar é de arbitragem, cara. Sabe? Mas assim, cara, eu reclamo. Mas às vezes você tá lá não também. Não adianta, porque assim, quem vai resolver? Sim, e outra, nem todo erro define a partida também, né? E o pior é que erros que define. É um lateral que o cara, tipo assim, não foi o lateral e aí acaba saindo gol. Quando o cara erra e não acontece nada, ótimo. Se o cara errar e sair gol, picho, aí você aguenta. Entendi. Ou seja, a carga de uma organização passa por isso também, né? Que vai desde o atendimento, para ativar você faz tudo certinho em termos de organização. Mas se o árbitro errar, o cara mete a boca no campeonato. Entendi. E outra, sem contar que acaba o campeonato agora em dezembro e praticamente dá um tempo pequeno, já começa a organização do próximo, né? Que envolve também. O Pelé, a gente faz assim, várias competições durante o ano, né? Agora em março já tem a Copa Feminina, que a gente faz, já está na 16ª Copa Feminina. Aí depois vem a Copa Estadual, que é uma competição também que é realizada no interior e finaliza em Campo Grande. Aí tem essa Copa que é de agosto até dezembro. Então, o ano inteiro de competição. Então, e isso é bom. Fora as que a gente participa. Para a questão não dar ociosidade no ginásio também, né? É uma coisa também que você sempre privilegiou, né? Ali a gente tem o ano inteiro tem atividade ali no da União. E a gente está usando bastante da atividade também, né? E para usar o da União, você deu uma reformada lá também, né? No início foi bem... Todo ano a gente faz uma... Agora eu tenho que pedir arrego agora, porque tem muita gente jogando lá e só eu para arrumar não dá, não. Mestre, obrigado. Então, parabéns aí obrigado pela história, por tudo. E sucesso aí em mais uma Copa Pelezinho. Isso, se Deus quiser vai dar tudo certo. E acompanha nosso trabalho no www.esporteagil.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do Esporte Ágil. Até a próxima.